Salve, salve, nação! Vambora aqui com mais algumas notícias sobre o nosso Flamengo, né? Hoje é um dia bom e um dia ruim. Flamengo estreia hoje, né? Contra o Audax. E uma notícia não tão boa, né? O João Gomes é vendido para o Wolverhampton por 17 milhões de euros, né? Tempo de contrato? 5 anos de acordo com o Vene Casagrande. Como que será pago? Esses 17 milhões de euros será pago através de parcelas. A quantidade de parcelas ainda o Vene Casagrande, né? Que apurou essa notícia, deu de primeira mão, ainda não sabe como o Wolverhampton vai pagar, de quantas parcelas vai pagar o Flamengo, né? Mas isso, João Gomes saiu, já vai direto já, essa semana mesmo, já vai viajar para a Inglaterra, fazer exames médicos e ser anunciado pelo time inglês, né? Então, vamos embora aqui. Então, o Flamengo fez muito bem em trazer o Gerson de volta, né? Então, eu quero saber a tua opinião. 17 milhões de euros pelo João Gomes, foi uma boa pedida? Foi um bom valor vendido? Comenta aqui nos comentários. Foi um bom valor? Só quero saber a tua opinião aqui. Créditos, a ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição com crédito e vambora com a notícia aqui. Tamo junto. Pedro Henrique Torre volta então aqui no Sport Center para nos contar essa novidade. E é uma novidade de agora há pouco, hein, Pedro? É isso, Marcela, novidade de agora há pouco, a notícia primeiro dada pelos companheiros do Jornal Dia, a gente sempre dá o crédito devido, né? O João Gomes, de fato, enfim, a gente falava de reencontro, né? Reencontro no domingo e tudo mais, e do João Gomes não vai ter esse reencontro, né, com a torcida do Flamengo. Saída dele encaminhada para o Wolverhampton, da Inglaterra, da Premier League, vai jogar por lá. O Flamengo encaminhando a saída desse jogador, o valor, até a notícia dos companheiros, 17 milhões de euros. Essa parte ainda não consegui confirmar com exatidão, mas pelo que me falaram não seria um valor abaixo disso, de fato deve girar em torno de 17 milhões de euros. O João Gomes, que ano passado renovou o contrato até 2027, então um jogador que era bem valorizado até depois pela diretoria e tudo mais, houve uma discussão ali. A torcida gosta demais do João Gomes, quer dizer, uma cria da casa, o garoto do Ninho, então vai sentir muita falta da intensidade do garoto aqui no Maracanã. Na final da Copa do Brasil, muita gente sentiu falta, né? Ele estava suspenso, de fato, fez muita falta esse garoto. Mas todo clube tem previsão orçamentária de venda de atletas. O Marcos Braz, até na apresentação do Gerson, falava que o Flamengo é um clube que ainda tem que vender para tocar o seu dia a dia. Mas na previsão orçamentária do Flamengo para esse ano, 62 milhões de reais é a previsão orçamentária. Se você colocar aí 17 milhões de euros, no câmbio de hoje dá 94 milhões de reais. Aí você tem, já passa bastante, você tem o Hugo sendo vendido ali também para o Vissel Kobe, então o Flamengo vai acumulando cifras ali, vendendo seus jogadores, compra outros, como repatriou o Gerson agora, e também comprou, como você citou, o Ayrton Lucas, mas por outro lado vai se despedindo também de alguns valores. A gente falava tanto, né? Quem vai entrar? Gerson? Vai sair o João Gomes? Vai sair o Thiago Maia? Acho que essa dúvida agora do Vitor Pereira, ele não vai ter mais não. Vai sair mesmo o João Gomes por força de uma negociação, Marcelo. Tá certo, Pedro. Muito obrigada, então, pelas informações. Pedro Henrique Torre, que segue no Maracanã e acompanha a estreia do Flamengo contra o Audax, como ele estava falando. É um jogo adiantado da 5ª rodada, a primeira rodada do campeonato. Então, apesar de ser o segundo jogo do Campeonato Carioca, vai ser no domingo contra a Portuguesa e a gente imagina que será um Flamengo já com um time mais titular. Afinal, é um Flamengo que precisa se preparar, porque no dia 28 tem a Supercopa do Brasil, o jogo contra o Palmeiras. Pode mudar, às vezes pode mudar a data, pode mudar estádio, né? Você sabe. É difícil a gente cravar isso. Mas tá, vamos falar então de João Gomes e Gerson. É um grande jogador, mas o Gerson tá chegando. E se a gente for pensar em valores, o Gerson ele foi recomprado pelo Flamengo por 16 milhões. E aí o João Gomes estaria saindo por 17 milhões. Ainda sobraria 1 milhão ali, de euros, tá? Importante falar, ainda sobraria 1 milhão de euros. Tá tudo certo, não tem como dizer não pro Wolverhampton, Zupa? Tá tudo certo. É claro que seria melhor pro Flamengo ter todos os seus jogadores e não precisar se preocupar com essa questão de caixa, porque embora o Flamengo faça compras de impacto no mercado, não é assim, né? O Flamengo não precisa de dinheiro. Claro que precisa, porque para fechar as contas, o Flamengo é um clube que tem muita fonte de receita, mas a venda de jogadores sempre é uma parte importante do orçamento dos clubes. Eles sempre projetam um valor substancial oriundo de venda de atletas.
E justamente por isso, né, porque o elenco do Flamengo ele é um elenco peculiar, o do Palmeiras se assemelha um pouco. São elencos formados por jogadores que têm pouco valor, os principais jogadores dos elencos, eles têm pouco valor de revenda para a Europa, porque eles não são mais meninos. Então Sim. O Gabriel tem um valor baixo de revenda para a Europa e de interesse do mercado europeu. O Arrascaeta tem 28 anos, o Pedro tem 25, o Gerson acabou de voltar, o Davi Luiz é experiente, o Felipe Luiz está encerrando a carreira, etc. e tal. Então são poucos jogadores que têm esse potencial de venda que o João Gomes tem. Não é que o elenco é ruim, mas é que é um outro perfil. Por isso está tão certo no Brasil. Por enquanto também, porque esses meninos que estão vindo da base, Exato. A gente imagina também que eles vão dar frutos, Exato. Né? Agora, hoje, a gente pensa no João Gomes como essa principal joia do Flamengo. E os meninos, né? que já jogam mais, como o Matheus França e o Vitor Hugo. Recentemente, o Matheus França teve ligado, o nome dele ligado ao Newcastle. Não sei se andará ou não. Mas o João Gomes era o potencial de o Flamengo vender aí e botar no bolso quase 100 milhões de reais na conversão, como disse o Pedro na sua entrada. Então, o Flamengo tinha que vender, né? A roda tem que continuar girando e é assim que o Flamengo e os clubes tocam os seus negócios e está corretíssimo. Claro. Menos mal, melhor ainda a notícia é que já tem o Gerson prontinho para entrar. Porque eu tenho dúvidas quanto ao potencial do Vidal ser titular do Flamengo. O Gerson, ele chega, bota a camisa e melhora o time. É verdade. Eu tenho aqui uma lista com as vendas mais caras do Flamengo. O Vinícius Júnior foi o jogador mais caro ainda, 45 milhões de euros. O Paquetá, o segundo, com 35 milhões. O Renier, 30 milhões. O Gerson, o quarto, 20 milhões e meio de euros. E depois ele volta por 16 milhões. E o João Gomes já é o quinto mais caro, 17 milhões de euros. Tem horas assim que mesmo sendo uma joia, um jogador muito novo, um jogador muito importante, quando você tem um substituto, você não tem como segurar, né? E como que você resolve isso aí? Já tem gente olhando lá dentro, fora para trazer. No caso do Palmeiras, não trariam para compor o elenco, senão alguém que vai precisar chegar para jogar. No caso do Flamengo, não. O Flamengo tem jogadores nessa posição que vão dar o suporte para aquelas feras todas lá que a gente ainda não viu jogar, né? O Cebolinha, por exemplo, o Everton. Ainda não Esse ano começa do zero. Né? Outros jogadores ali que, assim, vão precisar de um suporte muito bom, até porque a galera lá de trás não é muito nova, não. Sim. De idade. Então, elas vão ter que ter essa garotada aí que o Flamengo tem. E parabéns ao Flamengo, né? Só isso que a gente pode dizer, porque não só foi campeão de torneios importantes, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores, mas o Flamengo continua candidato a ser campeão todos os torneios que participar daqui para frente. Também, que vai para o Japão, também consegue vender muito bem, vai somando ali, então, dinheirinho neste início de temporada, o que deixa o Flamengo com ainda mais tranquilidade para fazer os seus investimentos. O João Gomes, desde a estreia pelo Flamengo, está sem o campeonato estadual, 95 jogos, 61 como titular. Para a gente ver também, né, ele fica muito tempo ali no banco de reservas até conquistar a sua vaga de titular. Com 6 títulos, o menino tem com 21 anos. Minutos por jogo, 58,9, 59 minutos ali. Passes recebidos por jogo, 27,6. Passes certos, 28,9. Desarmes, 2,3. Interceptações por partida, 0,7. Rebatidas por jogo, 0,6. Ele tem 3 gols e 3 assistências. Aos 21 anos, tá bem pago o João Gomes. O João Gomes é aquele jogador de trás com uma lucidez que poucos jogadores têm, e o João Gomes ele era o jogador da intensidade, o jogador que batia as duas áreas com muita força, que se aproximava, que dava opção para passe. Tecnicamente tinha dia que ele não estava tão bem, mas ele compensava muito, então foi um jogador muito importante. O Wolverhampton é um time que agora contratou o técnico espanhol, o Lopetegui chegou antes da Copa do Mundo, estreou depois, é um técnico que gosta de um futebol bem jogado, ele pegou o time na zona de rebaixamento, o time ainda está na zona de rebaixamento, então é uma temporada complicada para o Wolverhampton, mas o Lopetegui chegou e contratou o Diego Costa, centroavante está lá, o Matheus Cunha, veio do Atlético de Madrid, quase foi para a Copa do Mundo, e agora tá vai chegar o João Gomes também. Tem também lá o Matheus Nunes, que é um volante brasileiro, que se naturalizou português para jogar pela seleção. O Tite chegou a convocá-lo, mas ele optou por
por jogar para o Portugal e é muito bom jogador. Acho difícil que o João Gomes tenha espaço no primeiro momento no time titular, porque o Wolverhampton tem o meio campo formado, com o Rubem Neves, com o João Moutinho e com o Matheus Nunes, mas ele pode com o tempo ganhar espaço. Eu tenho a preocupação que eu tenho também com o Danilo, porque tanto o Nottingham Forest quanto o Wolverhampton estão lutando pela mesma coisa, que é pela sobrevivência. Certo. É muito improvável que os dois times escapem do rebaixamento. Um dos dois vai acabar caindo, infelizmente, cai em 3 na Premier League. Isso quer dizer que daqui a pouco tempo, daqui a 6 meses, 7 meses, ou o Danilo ou o João Gomes vão ter que jogar a segunda divisão do futebol da Inglaterra. E isso, para eles, nesse estágio de carreira, esconde um pouco. E é um campeonato mais difícil, pior para jogar mesmo. É uma diferença grande. Esse é o lado negativo das escolhas, mas os dois estão abrindo portas muito importantes no principal centro do futebol mundial. E me chama a atenção o olhar do futebol. Via sugestão de pauta ao vivo aqui para a nossa equipe de reportagem. É o olhar dos clubes da Inglaterra para essa função. Então, o 8, sabe? O volante. Sim. Bruno Guimarães foi para o Newcastle. Douglas Luiz foi para o Aston Villa. O Andrei do Vasco agora foi para o Chelsea. O Fred e Casemiro, os dois estão no United. O Danilo foi linkado com o Arsenal, foi para o Nottingham Forest. Agora o João Gomes foi também para o Wolverhampton. Os times da Inglaterra estão olhando para esses jogadores brasileiros nos mais diferentes estágios de carreira. O Joelinton, ele joga um pouco mais à frente, mas ele também é utilizado muitas vezes ali no meio campo, né? Já virou volante. Já voltou. Agora está jogando aberto pela direita. Joga de tudo porque o Bruno Guimarães é o cara desse meio campo do Newcastle. Então os clubes estão olhando para esse tipo de jogador brasileiro e eles estão se destacando. Vamos lá, tela então com o calendário do Flamengo, a gente mostra para vocês e é importante quando a gente fala desses times, né, Nottingham Forest e Wolverhampton também, é que o valor que eles pagam também é muito alto, é difícil para as equipes dizer não. Mas calendário do Flamengo por início da temporada, tem o Campeonato Carioca, tem a Supercopa a partir do dia 28, né, o jogo único. Tem o Mundial, que é 7 ou 8 de fevereiro, até o dia 11 de fevereiro. E também a Recopa. E aí, no jogo de ida e volta, no dia 21 de fevereiro e também 28 de fevereiro. É só isso. Ô, Vene, a gente quer falar de duas situações aqui. O Varela renovou o contrato, estendeu, né, até 2025. Assinou um pré-contrato. Assinou um pré-contrato. Explica pra gente. Para ser mais exato, ele assina um pré-contrato. Para o torcedor de casa entender, o Varela hoje ele está emprestado por um clube russo ao Flamengo. Só que o contrato dele com esse clube russo acaba no mesmo tempo que acaba o empréstimo do Flamengo, no meio desse ano. Então ele já está liberado para assinar um pré-contrato com uma outra equipe. E ele assinou um pré-contrato com o Flamengo para ser jogador definitivo do Flamengo. Uma garantia, né? Exatamente. A partir do meio do ano, ele é jogador definitivo do Flamengo com contrato até o fim de 2025. Ele já chegou ao Flamengo com tudo ajustado, tudo acertado, exatamente. Só que o Flamengo divulgou para deixar tudo bem claro para os torcedores, jogar as limpas. Então o Varela vai ser jogador do Flamengo até o fim de 2025. Para mim, uma boa contratação. A situação do Hugo acabou sendo vendido, os valores mudaram, o Flamengo primeiro queria negociar e não queria e voltou atrás. Resume pra gente. Situação do Hugo, vamos lá, resumir aqui. O Flamengo recebeu uma proposta do Vissel Kobe de 1,3 milhão de dólares. Isso dá em torno aí de 7 milhões de reais por 50% desse atleta. O Flamengo aceitou, só que o jogador havia recusado por conta da base salarial. O jogador avisou, olha, Vissel Kobe, se vocês não aumentarem a proposta, eu não vou embora. E o Flamengo sempre achou uma boa vender o Hugo Souza por esses valores, porque ele vai se tornar cada vez mais um ativo desvalorizado. Se ficar com o Hugo Souza até o meio do ano, isso me explicou um dirigente do Flamengo, chegar no meio do ano, quem vai oferecer 7 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do Hugo Souza? Ninguém. Então a gente prefere vender logo. Aí, através de uma negociação junto ao jogador, o Vissel Kobe foi e aumentou a proposta. E aumentou assim, coisa boba. Botou uma cláusula aumentando o salário dele se ele bater um determinado número de partidas durante a temporada. O jogador aceitou, ontem mesmo ele aceitou, após o programa, a gente soltou até nas redes sociais, e aí agora eles estão trocando a documentação e por conta do fuso horário não dá para eu garantir se ele vai assinar o contrato hoje ou se vai assinar o contrato amanhã. 50%, o Flamengo 50%. continua com... O Flamengo mantém 50% desse atleta. Se a gente for botar proporcionalmente falando, o Flamengo está vendendo o Hugo Souza, que hoje a gente pode dizer que é um ativo desvalorizado, não deu certo no Flamengo, por 14 milhões de reais. Por um goleiro. Tudo bem que eu acho que o Flamengo perdeu o time na venda do Hugo Souza. Por exemplo, o Ajax estava aqui, doido para levar o Hugo Souza, queria oferecer cerca aí de 3 milhões de euros, o Flamengo não. E o Hugo Souza na época era titular.
talvez aquele fosse o momento. Mas aí o tempo passou e não tem jeito. Não adianta você ficar chorando pelo leite derramado, é melhor você vender agora. E muita gente me pergunta assim, poxa, Vene, então esse dinheiro, os 7 milhões de reais, o Flamengo vai usar para tirar o Rossi agora? Não! Se você vai ter um jogador daqui a 3, 4 meses, por que você vai dar 7 milhões de reais ao Boca Juniors? Vai ser de graça depois. Você vai ter um jogador de graça daqui a 3, 4 meses. O Flamengo até topa pagar, a gente vem falando, mas não 7 milhões de reais para ter o jogador, sendo que daqui a 3, 4 meses você vai ter o atleta. Ah, e se o Santos se machucar? Gente, o Matheus Cunha tá ali para isso. Olha, mesmo com o time reserva, o Vasco... Então, é isso aí, nação. Mais alguma notícia que eu tô trazendo para vocês, né? Sobre a venda do João Gomes, a venda do Hugo Souza e a renovação de contrato, ou um pré-contrato, né? Vamos dizer assim, com Guilhermo... É Guilhermo, pensei que era Guilherme. É Guilhermo Varela. Então é aquilo. O João Gomes foi vendido por 17 milhões de euros. Isso que eu tô falando aqui agora é a notícia do Vene Casagrande. Beleza? Que ele soltou nas suas redes sociais. João Gomes foi vendido por 17 milhões de euros. O Flamengo vendeu 100% do jogador, do passe do jogador. E o Flamengo não vai ficar com nenhuma porcentagem. Vendeu 100%. Tempo de contrato, 5 anos com o Wolverhampton, né? Ele vai assinar 5 anos com o Wolverhampton. Se passar do exame médico, primeiro a gente tem o exame médico passar. Se passar, assina o contrato. Aí tudo bem. E o Wolverhampton deve pagar ao Flamengo esses 17 milhões de euros parcelado. Só que a quantidade de parcela ainda o Vene Casagrande ainda não sabe. Tudo que eu estou passando para vocês aqui é o que o Vene colocou nas suas redes sociais, né? Todas as notícias que eu estou passando para vocês aqui. Aquilo. Ainda tem que ver de quantas parcelas o Wolverhampton vai parcelar esse valor de 17 milhões de euros para o Flamengo. É um ponto importante. 17 milhões de euros, eu acho que o Flamengo vendeu bem, porque muitas pessoas estavam dizendo, 17 milhões de euros é um valor baixo, sei lá o que. Eu não acho o valor baixo, eu acho o valor muito bom. O Danilo saiu por 18, né? O Andrei do Vasco saiu por 12,5 milhões de euros. E aquilo, com a chegada do Gerson, beleza, o João Gomes terminou a temporada em alta. Vai que o Vitor Pereira bota o João Gomes como reserva desse time agora. Aí ele passa esse semestre inteiro, até o meio do ano agora, julho, no banco de reserva. Ele não é titular. Óbvio que o valor de mercado dele vai cair. Então o clube que fez 17 agora, quando fosse comprar o João Gomes agora no meio do ano, ele sendo reserva, óbvio, você sendo reserva, o seu passe é desvalorizado. Então, aí chegou o Wolverhampton aqui, no meio do ano, eu ofereço 10 milhões por ele. 17 cai para 7. De 17 cai para 10. Entendeu? Então tem aquele ponto. Eu acho que ele vendeu bem. Teve o caso do Hugo Souza, que o Vene Casagrande também mencionou aí, né? Sobre o Hugo. Acho que o Flamengo vendeu mal no momento errado, né? Chegou a ter uma proposta do Ajax lá, né? Mas acabou não vendendo porque o Hugo era titular, mas faz parte, nem sempre acerta, né? E o Varela vai continuar no Flamengo até dezembro de 2025. Então é isso aí, nação. Tamo junto e é nóis aí. Valeu!